A última informação que você precisa saber sobre PG é como faz para somar os termos de uma PG. Então vamos pensar nesse exemplo que apareceu já na aula, ó, 3, 6, 12, 24. Lembra que nós vimos que isso aqui é uma PG de razão 2, né? Ou seja, ó, de um número para o outro está sempre multiplicando por 2, ok? Vamos supor que você queira somar os 5 primeiros termos dessa PG. Como é que você faria? Bom, concorda que somar 5 números, não precisa decorar nenhuma fórmula para isso, né? Você quer somar 3 mais 6 mais 12 mais 24 mais 48, basta escrever os 5 números e somar na mão. Se você quiser até uma ajudinha aqui no cantinho, ó, 3, 6, 12, 24 e 48, como é que você soma esses 5 números, né? Você vem aqui, ó, 3 mais 6, bom, isso aqui já deu 9, é isso, ó. 9 mais 12, então isso aqui vai dar 21. 21 com mais 24, isso aqui já deu 45. 45 com mais 48 vai dar 93. Então a soma dos termos dessa PG aqui, né, dos 5 primeiros termos é 93, tudo bem? Bom, mas é claro que você pode pensar assim, né? Ah, se o número de termos for pequeno, tudo bem, eu somo um na mão. Mas se for um termo muito grande? Bom, até dá para mostrar essa ideia que aparece aqui, que é uma ideia que permite somar uma quantidade qualquer de termo de uma PG. A conta é essa, ó, é o A1, lembra o primeiro termo da PG, vezes 1 menos o Q, lembra que o Q é a razão da PG, né? Então fica 1 menos a razão da PG elevado ao N, N é a quantidade de termos que você quer somar, né? Embaixo, dividido por 1 menos Q. Mas posso te contar um segredo? Você sabia que a maior parte dos exemplos aparecem uma quantidade pequena de termos para você somar? Sabe por quê? Ó, a quantidade de termos é o expoente dessa conta. Então, se o expoente for muito grande, né, ou seja, a quantidade de termos for grande, é muito inviável fazer essa conta. Então, geralmente em prova, pensando em alguma parte na prova, né, geralmente esse expoente é um número pequeno, o que compensa muito mais somar na mão do que decorar uma fórmula para isso. Se algum exemplo você vê que o número de termos é muito grande, aí, claro, é mais recomendável você pensar nessa ideia que ela é muito mais direta, digamos assim, tá? Bom, mas então qual deve ser a vantagem de a gente conhecer essa expressão que aparece nesse balãozinho amarelinho aqui? Quer ver? Olha uma curiosidade sobre os números que é bem interessante você saber desde já. Ó, acompanha aqui pra gente, dá uma olhadinha nessas contas que vão aparecendo, ó. Por exemplo, quanto que dá meio elevado a 1? Meio elevado a 1 é exatamente meio, que eu posso escrever assim, 0,5, tudo bem? Meio elevado ao quadrado é meio vezes meio, é 1/4. Em quarto eu posso escrever 0,25. Bom, meio elevado ao cubo é 1/8, né? Meio vezes meio vezes meio. Em 1/8, ó, aproximando mais ou menos aí, 0,12. Tudo bem ou não? Meio elevado à décima, olha, o expoente maior já. É 1 sobre 2 a décima, né? 1 sobre 1024. Bom, 1 sobre 1024, ó, aproximando aí, mais ou menos 1 sobre 1000. 1 sobre 1000, ó, 0,001. Você percebe uma coisa interessante, ó? Aqui era 0,5, né? Que é a mesma coisa que 0,50. Aqui é 0,25, aqui é 0,12, aqui é 0,001. Você reparou que quanto maior o expoente que aparece aqui, menor o resultado está ficando? Aliás, ó, se aqui fosse meio elevado a 100, já daria uma quantidade bem menor que essa, né? 0,00001. Meio elevado a 1 milhão. 0,00001. Meio elevado a 1.000 milhões. Nossa, 0,00001. Então olha que interessante, ó. Quanto maior o expoente, menor o resultado. E quando eu falo menor o resultado, quer dizer o quê? Quer dizer que esse resultado está ficando cada vez mais próximo do número zero. Então você percebe, ó, então quando o expoente for um número muito grande, podemos até supor o seguinte, ó, quando o expoente for para o infinito, um número muito grande. Então lembra o símbolo do infinito, ó, esse 8 deitado aqui, né? Então quando o expoente for para o infinito, calcular meio elevado a infinito, ó, essa conta é muito próxima do número zero.
Não é que vai ser exatamente zero, é que vai ser uma quantidade tão pequena, tão pequena, tão pequena, que passa a ser desprezível, de tão pequena que ela é. Bom, mas essa propriedade dessa continha ficar pequena só funciona com a base meio? Olha que interessante, qualquer base menor que 1, por exemplo, meio, por exemplo, um terço, por exemplo, um quarto, sei lá, um quinto, um décimo, qualquer número menor que 1, quando você coloca um expoente muito grande, tipo infinito, essa conta passa a ser desprezível, ou seja, muito próximo de zero. O que é interessante porque, lembra da conta de somar PG? Como é que você fazia para somar uma PG? Imagina uma PG então, onde a razão dela é um número menor que 1. Por exemplo, razão meio, razão 1 terço, razão 1 quarto, razão 1 quinto. Toda PG que a razão é menor que 1, na verdade é uma PG decrescente. Ou seja, em vez dos números aumentarem, os números vão diminuírem. Por exemplo, a própria PG 1, meio, 1 quarto, 1 oitavo, é uma PG que está diminuindo. Bem, então qual a vantagem? Ó, pega uma PG que está diminuindo, tá? Uma PG que a razão é menor que 1. Se você quiser somar infinitos termos, olha que interessante, você percebe que meio elevado a infinito, essa conta é muito próxima do número zero. Quer dizer o quê? Quer dizer que esse pedaço na conta passa a ser desprezível. É tão pequenininha essa conta que não influencia nada no resultado. Ou seja, quando eu fizer 1 menos zero, vai ser exatamente o próprio número 1 aqui dentro. Bom, se eu fizer A1 vezes 1, vai dar o próprio A1. Olha que interessante. Se você quiser somar infinitos termos de uma PG, a conta é essa. É o A1 sobre 1 menos a razão. Para qualquer PG, isso aqui é verdade? Opa, cuidado, hein? Não esquece que isso que nós estamos conversando aqui só vai ser verdade se a sua PG estiver diminuindo. Ou seja, a razão for menor que 1. Então, toda PG que está diminuindo, a razão é menor que 1, você consegue somar os infinitos termos dessa PG. A ideia é que essa soma infinita representa um limite. Ou seja, é o máximo que aquela continha vai dar. Tudo bem? Essa é a ideia de somar infinita. Bom, saber a soma infinita de uma PG é muito mais importante do que saber a soma dos termos dela, porque a maior parte dos exemplos que aparecem de PG, de soma de PG, aparecem somas infinitas de sequências, somas infinitas de PG. Você já sabe que a continha sempre é essa, né? O A1 embaixo, 1 menos a razão. Lembrando de novo, ó, que isso aqui só é verdade se a sua PG estiver diminuindo, ou seja, se a razão for menor que 1. Se a sua PG estiver aumentando, a soma infinita vai ser infinita.